E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para começar o nosso programa, que é o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Novamente aqui, dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, estamos no capítulo 33. E no programa passado, nós estávamos comentando sobre uma situação em que o André Luiz se encontra sozinho, vamos dizer assim, sem a companhia daqueles a quem ele já conhece, da Narcisa, e ele faz uma meditação. Ele exalta a natureza, né? E onde ele está, ele faz uma introspecção, ele chama de despertar a mente, que é a mesma coisa que despertar a mente para a sua vida, o que ele está acontecendo, o que aconteceu com ele. Nós comentamos sobre isso, da necessidade nossa de fazermos o mesmo, vez por outra. Uma autoanálise, né? E falando da serenidade, do céu e da beleza sublime que ele encontra na criação divina, né? Isso é muito importante e necessário para nós, vez por outra. Comentamos sobre isso. E logo depois, ele vê, nessa meditação, no lugar que ele está, ele vê dois vultos, ele chama vultos enormes, como ele mesmo diz, que ficou impressionado. Ele leva um susto, porque desses dois vultos saíam filamentos dos pés e dos braços, filamentos estranhos. E da cabeça escapava um longo fio de singulares proporções. Nós comentamos sobre isso, a Tereza se reportou ao livro que é o Espiritismo, nessa questão desse fio de singulares proporções que sai da cabeça. Isso é uma característica daqueles espíritos, aqueles de nós que ainda estamos encarnados e fazemos um desdobramento durante o sono. Os espíritos nos levam a algum lugar e esse fio é conectado ao corpo, dando sinal que ainda estamos encarnados. Só que ao apreciar isso, ele leva um susto. Ele fala, cabelos eriçados, voltei apressadamente. Ele leva um susto e corre para gritar pela Narcisa. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Quem é? E aí nós paramos aí. E vamos continuar agora. Parágrafo 10. Parágrafo 10, que é o primeiro travessão ali, né? Aí continua. Aí a explicação da Narcisa para ele. Ora essa, meu amigo, disse por fim mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. É aquilo que nós comentamos, né? Caracterizou isso, de eles estarem encarnados, é esse fio que sai da cabeça, da região da cabeça, do crânio, que está ligado ao corpo ainda. Isso. E ela continua. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora. Então, só dar uma paradinha aqui. Já é a informação que ela dá. Ela diz que são poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora. Esses poderosos, ela está chamando de poderosos, que são espíritos superiores, voltados para o bem. Então, a gente às vezes a gente comenta assim, poxa vida, a Terra está sempre constantemente com guerra, com a violência predominando, a gente precisa tanto de espíritos assim bons que viessem encarnados. Nós temos agora a informação dos espíritos que nesse milênio que nós estamos iniciando, a encarnação vai acontecer em massa desses espíritos mais superiores para nos ajudar na evolução, na reta final agora da evolução do planeta. Mas essa informação que ela está dando é que nos diz que constantemente esses espíritos estão entre nós, sim. Muitas vezes não são reconhecidos pela mídia, mas estão sim. Por exemplo, como é que a gente ia ter ideia da existência de um Gesiel sem informação do livro Paulo Estevam?
não é? Um espírito daquela envergadura. No Novo Testamento fala muito pouco muito dele. pouco dele. Morreu, uma frase que Paulo segurou as suas vestes no apedrejamento. Só isso, de Gesiel. Mas o detalhe da vida desse homem. Como é que a gente ia conhecer a vida de uma Alcíone sem ler o romance Renúncia? Então, espíritos, por exemplo, o livro Céu e Inferno, na obra básica, aqueles espíritos felizes, a Condessa Paula, por exemplo. Não é? Então, como eles, muitos existem sim, em missões redentoras, como ela está explicando aqui. Missões que vêm nos ajudar à redenção, nos ajudar na nossa redenção, nos dando exemplo de vida. Um Chico Xavier, nós temos, é notório, nós temos a notícia, somos contemporâneos dele. Uma Maria Teresa, uma Irmã Dulce, um Gandhi, um Martin Luther King, pessoas que literalmente deram a vida para que o bem semeasse o bem, a ideia do bem na Terra. Mas muitos deles são meio que anônimos, e existem sim. Agora, é claro, o interesse da mídia não é exaltar essas pessoas, é o contrário. Né? O que dá propaganda, o que dá o ibope é a violência, são as notícias deprimentes, degradantes, porque a gente gosta disso ainda. Né? A gente dá mais notoriedade a isso. Então, só um detalhe para a gente observar que nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados de companhia, e muito menos da misericórdia divina. Aí ela continua, quer comentar, Teresa? Aí ela continua, e podem, como nobres iniciados da externa sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. E outro detalhe aqui, olha o que ela está dizendo, podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, transitar livremente. Não é todo mundo que consegue transitar livremente no plano espiritual. Não é assim. Eles podem porque eles estão iniciados. O que é ser iniciado na eterna sabedoria? É a superioridade moral. É a sintonia com os bons espíritos. E eles não estão sozinhos, porque ninguém o está. O que se consegue com a sintonia de espíritos cada vez mais elevados é o nosso comportamento se tornar cada vez melhor. E eles conseguem isso, por isso que livremente eles podem transitar, o que não aconteceria com a grande maioria de nós. Às vezes as pessoas, por não ter estudado melhor a ciência espiritual, porque o espiritismo também é uma ciência, elas às vezes, de alguma maneira, infelizmente, elas propagam a tal da viagem astral que você pode fazer sozinho. Mas isso é muito complicado, justamente porque a gente não tem elevação para isso. Um exemplo que a gente tem é uma situação que aconteceu com a dona Ivone do Amaral Pereira. Eu só não sei se essa história que eu vou contar está no livro Devassando o Invisível ou está no Recordações da Mediunidade, que são dela. Ela conta num desses 2 livros uma experiência que ela teve muito ruim, porque o Charles, que era um dos orientadores dela, e o Dr. Bezerra de Menezes sempre avisaram para ela, dona Ivone, eles chamam ela de Ivone, né? Eu que chamo dona Ivone. Ivone, nunca se permita sair do corpo sem a nossa ajuda. Nós estamos sempre aqui. Quando o trabalho for sério, a gente leva você, até porque, dona Ivone, um espírito altamente comprometido com as leis de Deus. Né? Ela fora suicida pelo menos umas 3 a 4 vezes. Então, em espaço de tempo muito curto. Então, era um espírito rebelde. Mas teve uma noite que ela desobedeceu. Ela saiu do corpo e começou a escutar uma música e começou a bailar, só que numa hora ela não conseguiu se sustentar porque ela estava sem a companhia desses mentores e essa música com certeza ativou alguma coisa na memória perispiritual dela que baixou o padrão vibratório dela. Vamos dizer assim, ela ficou mais pesada, ela se humanizou mais, porque ela, a gente sabe pelo trabalho missionário dela, ela tentou o máximo se evangelizar,
evoluir, ela tentou o máximo elevar o padrão mental dela para o bem, não é? Mas nessa hora ela bailando, e isso, de alguma maneira, acabou adensando o perispírito dela e ela acabou chumbada ao chão. E ela conta que quem a salvou foi um espírito de um indígena, que ele se apresentava com as características de um indígena, mas ele tinha um nome, se eu não me engano, era José. E esse espírito, ele diz para ela que ela não devia ter saído do corpo sozinha, não é? E por que a gente está vendo isso? Porque é o que a Narcisa está dizendo para o André Luiz. Esses dois espíritos que a gente está vendo aqui passar sozinho, eles já são de uma elevação moral, intelectual, muito superior. E outra coisa, eles nem pararam em nosso lar. O André Luiz está vendo eles de longe. Quer dizer, ou não pararam em nosso lar, ou não pararam no Ministério da Regeneração, né? Eles talvez estivessem indo até para a União Divina, ou então para fora, ou passar indo para outra colônia, a gente não sabe. Então, o perigo que às vezes as pessoas correm achando que podem sair do corpo e fazer a tal da viagem astral. Ela não é impedida a ninguém fazer isso, não é impedido a ninguém fazer isso, mas que a gente queira fazer, peça ajuda ao nosso anjo guardião, ao nosso espírito amigo, ao nosso espírito protetor, na hora de dormir. Eu queria ter essa experiência. Será que o senhor pode me acompanhar? Não é que a gente tenha a humildade para entender que é perigoso fazer isso sozinho. Já imaginou se a dona Ivone não tivesse esse espírito amigo, que era um amigo espiritual dela também, e tirasse ela de lá, que ela teve que ser, vamos dizer assim, puxada, porque ela sozinha, ela não conseguia mais levantar. Então, aí a gente vê, né, a gente abriu um pouco aqui para comentar sobre isso, porque tem uma moda, né, no movimento, até dentro do movimento espírita, das pessoas quererem experimentar essa situação. Eu estou lembrando agora aqui de uma passagem também que tem no Livro dos Médiuns, se eu não me engano, a música Celeste. A menina, ela duvida da música, que possa existir música no mundo espiritual, e o mentor lá da reunião em que ela está participando com a família, que na época de Kardec era assim, eram reuniões familiares, ela é desdobrada, ela está em êxtase, ela é desdobrada e é levada a escutar música. E ela fica tão deslumbrada que a sensação é que ela vai desencarnar, e ela começa a pedir: joguem água em mim. Olha o perigo de se fazer isso sozinha. Ali ela estava numa reunião, o mentor da reunião promoveu essa situação para que ela realmente acreditasse, né, na harmonia celeste, que é muito superior à da Terra, mas ela teve dificuldade para voltar para o corpo. Ela pedia para que se jogasse água no rosto dela. Eu tenho a impressão que está no Livro dos Médiuns, né? Essa história é a música celeste. Então, a gente está comentando isso para a gente pensar, né, todas as vezes que a gente quiser ter essa experiência de sair do corpo, que a gente tenha a humildade de pedir o nosso anjo guardião, nosso amigo espiritual, para nos acompanhar, para que a gente não corra perigo. Em tudo, baseado o raciocínio em tudo, na nossa submissão à vontade de Deus, que é um treinamento que a gente tem que fazer constantemente. Nós esquecemos disso vez por outra. Então, o desejo que eu tenho de visitar alguém que já desencarnou, o ente querido, ver como ele está, em tudo a oração faz parte. Porque na oração, a oração é o quê? O louvar, pedir e agradecer, não é? Então nós vamos louvando a Deus, pedindo a Ele
a oportunidade de um encontro com algum ente querido, um exemplo, e agradecendo a ele essa oportunidade. Se fizermos com sinceridade de coração, dependendo da necessidade, os espíritos vão avaliar e nos levam, sim, ao lugar onde está o ente querido. E nós temos contato com ele e trazemos de volta. São os sonhos, né? No capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, Allan Kardec coloca da emancipação da alma. Tem tudo descrito lá. A questão do sonho, do desdobramento que nós podemos fazer. E isso é a tal da viagem, é o que dá um nome bonito, viagem astral pelos astros. Não é? Mas a gente não consegue ir tão longe assim, porque nós estamos muito apegados, ligados à matéria. Ainda, no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso da Antonina, que ela tem 3 filhos, elas são 4, mas um desencarnou, parece que é o Marcos o nome dele no livro. E ela, o marido foi embora, abandonou-a, e ela cuida dos 3 que ficaram. São 3, né? Eu acho que são 3, E ela, pelo comportamento dela, resignação, força do trabalho, fé naquilo que ela tem que fazer, determinação, é uma pessoa correta, faz o seu culto do Evangelho também, orienta os três filhos no bem, na questão da religião e tudo. Quer dizer, o comportamento dela, ela consegue atrair a presença dos bons espíritos para sua casa. E no desdobramento do sono, ela é levada aonde está o Marcos, o filhinho que desencarnou. Pronto, ela é levada lá, só que é um detalhe. Quando ela vai se encontrar com ele, ela fala para o guia que está levando ela e outra mãe. São 2 que são levadas. Eu esqueci o nome da outra. E ela fala assim, ai meu Deus, eu não quero... Ela diz a frase dela, não estou lembrando aqui a frase correta, mas ela diz que ela não quer voltar. E eles com os 3 filhos nela, né? Isso, com os 3 filhos encarnados, ela não quer voltar. E aí o guia que está levando fala assim, no diálogo ela fala assim, mas minha irmã, nós temos os compromissos na Terra, E ela lembra que ela tem os filhos na Terra, quer dizer, ela tem os filhos encarnados ainda para cuidar. Você vê, mesmo com todo o amor de mãe, ela, nessa viagem que ela vai fazer, que seria uma viagem astral, o nome bonito que se dá, né? Ela não quer voltar. Então, o perigo é isso, nós temos os nossos compromissos. E muitas coisas que nós vemos no plano espiritual, quando voltamos para o corpo, os espíritos não permitem que lembre. Se for cada vez melhor, eles não permitem cada vez mais, porque nós temos os nossos compromissos aqui. Isso nos desanimaria com os nossos compromissos daqui. E não podemos, nós temos as nossas tarefas, nós estamos encarnados, né? E é isso. Então, essa questão do nome que se dá à viagem astral é nada mais, nada menos que um desdobramento do espírito em outros lugares, né? Que não é pelos planetas, pelos astros. Não temos condições ainda, como teve a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, é que ela vai a Saturno, mas ela já está desencarnada. E mesmo assim, para ir lá visitar planetas superiores, tem que condizer com o estado atual do espírito, não é? Então, esse é um detalhe importante que a gente tem que observar. Então, continuando, né, Tereza? Isso. E onde é que a gente parou? Aí que tá. A gente fala e perde, a gente parou. Não se arreceie, portanto. Não se arreceie, portanto. Se eu achar... Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. É aquilo que nós comentamos anteriormente. E os exemplos que nós temos disso são nos romances, muito, muito bem relatados nos romances de Emmanuel. Ave Cristo, livro Renúncia, há 2000 anos, 50 anos depois. Pessoas que passaram na obscuridade na história, mas que eram espíritos extraordinariamente espiritualizados, criaturas, como ela está dizendo aqui, superiores mesmo. O Alcione, no livro Renúncia, século XVI, XVII, na França, Espanha, o que aquele espírito vivenciou e nos deu de exemplo, né? A gente nem tem adjetivos para falar. Então, nós nunca estamos... Deus não tem miséria, não tem pobreza, nós estamos
Como é que é a frase? Nós nunca estamos pobres de misericórdia. Não. É isso aí que eu queria falar. A misericórdia de Deus é em abundância para nós. Sempre todos. Nós temos essa companhia. Né? Continuando. E encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Então, mais um detalhe aqui, gente. Já é de madrugada e o André Luiz continua trabalhando. Não é? É o interesse. É isso. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. Ele já está olhando os dois vultos. Então, eles estão... porque eu falei anteriormente que talvez eles fossem para outro departamento, outro ministério, mas não. Aqui o André Luiz está dizendo que eles estão indo para outra colônia, provavelmente. Eles estão deixando o nosso lar. Eles, né, estão se encaminhando para outra colônia superior. Então o trabalho constante. Eles estavam se afastando de nosso lar. E o detalhe é que estão encarnados, gente. Estão encarnados. Estão trabalhando e quando voltam para o corpo, continuam trabalhando muito mais. Que espírito é esse? Às vezes a gente olha alguém assim, não dá nada pela pessoa, mas são espíritos assim, não é? Que diria que aquela criança naquela aldeia de Nazaré, com meia dúzia de casinhas, né? E com poço ali de água só, seria o construtor da terra. Então, continuando. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou. Para ela fazer esse gesto de reverência, ela deve ter comparado com outros espíritos, talvez, que já tenham passado por lá e não deviam brilhar tanto, porque ela vai dizer aqui que eles estavam envolvidos em uma luminosidade, né? Ela disse isso. Ela vai dizer, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer, não temos condição de conhecer. E o bonito é que ela fala, envolvidos em claridade azul. Ela está vendo uma beleza que o André Luiz me descreveu antes. Ele só se assustou, não é? Essa claridade, essa beleza luminosa, a gente vê, vez por outra, nos exemplos que nos são dados, principalmente nas obras de André Luiz, o que traz por dentro, a beleza que o espírito traz por dentro, ele exterioriza. No corpo, ele exterioriza no sorriso e no olhar. Mas aqui ele exterioriza no corpo todo. No livro No Mundo Maior, no capítulo 5, O Poder do Amor, nós temos a irmã Cipriana. Ela vai ajudar no trabalho de reconciliação de dois espíritos, um está encarnado e um desencarnado. Quando ela aparece, o André Luiz relata a aparência dela, os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguravam-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade sentir dever respeitar. Dos olhos, do tórax, olha só, gente, dos olhos, do tórax, das mãos, efluíam irradiações de frouxa e suave luz, que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Madonna de Murilo é uma obra que tem de beleza, né, que tem na Itália, e é uma obra contemporânea da Madonna de Murilo. Ela está com um bebê no colo, uma pintura que tem muito bonita. Então isso é só para a gente lembrar relatar a beleza que tem a aparência desses espíritos superiores, porque é o que eles são por dentro ainda, né? Então, mais uma vez, terminando mais um programa, graças a Deus, esperamos ter esclarecido alguma coisa, lembrando sempre que não é apenas uma leitura, é um estudo para a gente meditar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz de Jesus aos vossos lares e a todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.